Livro de Isaías, capítulo 16. Enviem cordeiros desde Selá, como tributo ao governante da terra. Enviem-nos pelo deserto, para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas, como aves sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos, não nos traiam agora que escapamos. Deixem que o povo de Moabe more com vocês. Escondam os nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade. Julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moabe, do seu orgulho, sua altivez e a sua fúria. Mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moabe chora. Sim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir-Arezete. Não resta um sequer. As plantações de Hesbom estão abandonadas. Os vinhedos de Sibma desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Os seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste, até o deserto. Os seus brotos se estendiam tão longe para o oeste, que atravessavam o Mar Morto. Por isso, agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. As minhas lágrimas correrão por Hesbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria pelos seus frutos de verão e as suas colheitas. Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria das suas colheitas. O clamor do meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir-Arezete. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. Da sua grande população, restarão uns poucos sobreviventes. Capítulo 17. Mensagem a respeito de Damasco e de Israel. Recebi esta mensagem acerca de Damasco. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas. Rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas, e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo o que restar da Assíria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá o seu brilho, o seu corpo robusto definhará. A terra toda parecerá um campo de cereais, depois que os ceifeiros colheram as espigas. Ficará desolada, como os campos no Vale de Refaim, depois da colheita. Restarão apenas uns poucos do seu povo, como as azeitonas que sobram
quando a árvore é sacudida, apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda dos seus ídolos, nem adorarão aquilo que as suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para os seus postes de Azerá, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. As suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os heveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas vieram para cá, tanto tempo atrás. Tudo ficará desolado, pois você se afastou do Deus que o salva e se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. E escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como a arrebentação na praia, Deus os calará e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor, mas ao amanhecer, os seus inimigos estão mortos. Esse é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Capítulo 18. Mensagem a respeito da Etiópia. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto de pele lisa, temido em toda parte pelas suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte a minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse: do lugar onde habito, observarei quieto como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto os seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará os seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. O seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda a parte pelas suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Capítulo 19. Mensagem a respeito do Egito. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele.
o coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei os seus planos. Pedirão sabedoria aos seus ídolos e invocarão espíritos. Consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão. Os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados. Os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan! Os seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria dos seus antepassados? Onde estão os seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoá são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos, a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou os seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa dos seus opressores, Ele enviará um Salvador, que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhes apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e Ele ouvirá as suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre os seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra,
porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendita seja a Assíria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial.